Bom, essa questão é uma questão bastante geral, então nós vamos ter que procurar as respostas em várias partes do texto, porque o que se pergunta ou o que se questiona é, de acordo com a historiadora, então uma questão bastante geral, de acordo com ela, bem, o texto inteiro, mas vamos lá, o que que a gente pode extrair desse texto? Vamos começar pela letra E. Os negros que ousavam combater o tráfico de escravos eram expulsos da colônia? Não, aqui no texto a gente não diz que os negros que ousavam combater, né, fugindo à regra, que questionavam o tráfico de escravos, que lançavam dúvidas sobre a legitimidade da escravidão, eles foram expulsos da colônia? Não, os indivíduos no período colonial e não os escravos. Né? Então a gente tem que voltar ali a quem era então expulso da colônia. Então são os indivíduos do período colonial e não os escravos. As ideias defendidas pelas classes dominantes destoavam da ideologia vigente na época. Então a gente começa lá o texto, né, falando das classes dominantes, falando que a escravidão foi praticada e aceita sem nenhum questionamento das classes dominantes. Aquilo era normal, era legitimado. Então, a gente também, né, não tem aqui como verdadeira essa alternativa. A igreja assumia uma postura corajosa em defesa dos escravos? Na verdade, não, porque, né, então, a gente tinha ali, né, a ordem social, né, que era a igreja e o Estado, né, então, assim, justificada pela religião e sancionada pela igreja e pelo Estado, representantes de Deus na terra, a escravidão não era questionada. A igreja limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores. Então a igreja não tinha aqui uma postura corajosa em defesa dos escravos. Ela somente aconselhava a ter paciência ou benevolência no caso dos escravizadores. A letra B. Os negros não ousavam sequer questionar a legitimidade da escravidão. Não, os negros às vezes fugiam, né? Então a gente tinha aqui negros que fugiam, ou seja, eles questionavam sim a legitimidade da escravidão, né? Manifestando o seu protesto, por meio de fugas e insurreições, o que foi, inclusive, né, o início aí das comunidades quilombolas. E a letra A, então, as classes dominantes valiam-se de argumentos religiosos para legitimar a escravidão. Bom, então vamos lá. Muitos chegavam a justificar a escravidão, argumentando que, graças a ela, os negros eram retirados da ignorância em que viviam e convertidos ao cristianismo. Então, os negros deixavam seus pecados, deixavam o paganismo. Então, era um dos argumentos utilizados pelas classes dominantes para legitimar a escravidão. Portanto, a nossa correta aqui é a letra A.